O Banqueta em Foco de hoje está acompanhando as eleições para a nova diretoria do Vila Nova Atlético Clube. O programa está sendo transmitido ao vivo, direto do ginásio poliesportivo do Vila Nova, onde dentro de instantes dará início a eleição para a presidência do Vila. Até o momento, só uma chapa foi inscrita, encabeçada pelo vereador e ex-presidente do clube, Nélio Aurélio. Mas antes de dar início à eleição, que nós vamos acompanhar ao vivo, nós vamos conversar com o presidente interino do Vila Nova, o Thiago Tito, que é o nosso primeiro convidado, que ele vai falar um pouco sobre o resumo dessa quase uma semana e meia, à frente do Vila Nova. Thiago, nesse pouco tempo de Vila Nova como presidente interino, apesar de você já saber um pouco da história do Vila Nova, como que você encara esse momento que você passou na direção do Vila Nova? Bom, primeiro é uma grande honra, né? Fazer parte da direção do Vila Nova e estar como presidente, para mim, é a maior honra que eu tive em toda a minha trajetória profissional, né? O momento era conturbado, um momento complicado, mas a gente já conseguiu avançar em alguns pontos. Infelizmente, no resultado, dentro de campo, a gente não conseguiu sagrar com a vitória no último domingo, mas administrativamente evoluímos bastante nesse momento que estava bastante conturbado dentro do clube. E, Thiago, referente às eleições de hoje, qual chapa foi inscrita, se houve inscrição, se ainda não houve? Houve inscrição, uma única chapa, né, a chapa encabeçada pelo ex-vereador e ex-presidente, e o ex-presidente do clube, Nélio Aurélio de Souza. Então hoje a única chapa inscrita é a do Nélio? Sim, a única chapa. Ok. Então dentro de alguns instantes vai começar a eleição, nós vamos para um breve intervalo e dentro de 1 minuto vamos voltar já com o início da eleição propriamente dita. 1 minuto só. O trabalho do governo federal avança em Minas Gerais, avança no Brasil. O Minha Casa Minha Vida realizou o sonho de mais de 274 mil famílias no estado. Na saúde, 4 milhões de mineiros recebem medicamentos gratuitos. E com mais médicos, mais de 1.500 profissionais beneficiam 5 milhões de pessoas. Na educação, 362 creches foram construídas e já estão garantidos recursos para mais 671 creches. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Mamãe, tem mais. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Não quero mais. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O trabalho do governo federal avança em Minas Gerais, avança no Brasil. Mais qualidade de vida para 37 mil famílias com a urbanização de comunidades na região metropolitana de BH. Já foram concluídos os corredores de ônibus que dão mais fluidez ao trânsito. E outras obras, como o BRT Via 710 Andradas Cristiano Machado, avançam. E seguem as obras nas rodovias federais para agilizar o transporte de passageiros e o escoamento da produção. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O Banqueta em Foco de hoje está acompanhando as eleições para a nova diretoria do Vila Nova Atlético Clube. O programa está sendo transmitido ao vivo, direto do ginásio poliesportivo do Vila Nova, onde dentro de instantes dará início a eleição para a presidência do Vila. Até o momento, só uma chapa foi inscrita, encabeçada pelo vereador e ex-presidente do clube, Nélio Aurélio. Informações dizem que o vice-presidente de futebol é o Thiago Tito, o vice-presidente de patrimônio continua o Enim Garzon,
Eninho Zanini, perdão. Eninho Zanini. O vice-presidente social pode ser o Jairo Gomes e o vice-presidente financeiro continua Luiz Barbosa. O regulamento diz que para participar das eleições precisa-se de se inscrever a chapa até 1 hora antes do início das eleições. Então, a única chapa registrada é do Nélio Aurélio. Antes de iniciar, agora há pouco, se dizia de uma chapa encabeçada pelo ex-presidente do Vila, Adão Gomes, mas que no momento não foi registrada, e como tem que registrar 1 hora antes do início da eleição, é chapa única, encabeçada por Nélio. Voltando a dizer, a chapa encabeçada por Nélio tem Nélio como presidente, vice-presidente de futebol, Tiago Tito, até então presidente interino, vice-presidente de patrimônio, Eninho Zanini, que permanece no cargo, vice-presidente financeiro, Luiz Barbosa, que também permanece no cargo. A única dúvida é referente ao vice-presidente social, se é Jairo Gomes ou se vai pintar um novo nome para assumir o comando do ginásio poliesportivo, dessa parte social do clube. Mas a mesa ainda está sendo composta. O Sérgio Prates, que é o presidente do conselho, está sentado, organizando a eleição. Dentro de alguns instantes nós vamos voltar com a eleição. Vou pedir um break comercial. Só mais um break comercial, não vai ter mais comercial, a gente volta direto e ao vivo aqui do ginásio poliesportivo do Vila Nova. 1 minuto só. O trabalho do governo federal avança em Minas Gerais, avança no Brasil. O Minha Casa Minha Vida realizou o sonho de mais de 274 mil famílias no estado. Na saúde, 4 milhões de mineiros recebem medicamentos gratuitos. E com mais médicos, mais de 1.500 profissionais beneficiam 5 milhões de pessoas. Na educação, 362 creches foram construídas e já estão garantidos recursos para mais 671 creches. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Mamãe, tem mais. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Mãe, quero mais. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O trabalho do governo federal avança em Minas Gerais, avança no Brasil. Mais qualidade de vida para 37 mil famílias com a urbanização de comunidades na região metropolitana de BH. Já foram concluídos os corredores de ônibus que dão mais fluidez ao trânsito. E outras obras, como o BRT Via 710 Andradas Cristiano Machado, avançam. E seguem as obras nas rodovias federais para agilizar o transporte de passageiros e o escoamento da produção. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Um cronista esportivo histórico aqui da nossa cidade. Zé, como que você encara esse novo momento do Vila Nova? Você acha que ainda o Vila tem saída? Boa noite, Fred. Boa noite, telespectadores da TV Banqueta. Como sempre, um momento difícil do Vila Nova. O Vila sempre na berlinda, sempre na dificuldade, sempre precisando de mudanças. Mais uma mudança. Está voltando o Nélio, que já foi presidente. Um presidente que eu muito critiquei, um dirigente que eu critiquei demais ao longo desses 12 anos aí, mas que eu acho que está voltando no momento certo. Ele tem o apoio financeiro de um grande empresário, o Vila precisa de dinheiro, o Vila precisa sobreviver. Então acho que é o momento do Nélio, eu vou, da minha parte,
vou dar todo o apoio, acho que toda a torcida vilanovense tem que apoiar esse momento. O Vila precisa respirar, o Vila precisa sair da mesmice dos últimos 2, 3 anos e voltar a ser uma equipe que vai sair dessa Série D, tentar chegar na Série C pelo menos, para dar um pulo maior. Essa é a grande expectativa nossa do momento. Você acha que o momento é de união, né? Como você mesmo disse, o Nélio foi presidente, teve seus acertos, teve seus erros, mas o momento é o nome ideal e que todos nós vilanovenses e novalimenses tenhamos essa consciência de que se não for agora não vai mais, né, Zé? Com certeza, não só o momento de união, nós precisamos de união, o Vila precisa de se juntar, de juntar forças para poder sobreviver, mas eu acho que é o momento do Nélio. Eu acho que quem erra lá atrás pode acertar agora. E eu acho que ele vem com uma boa bagagem. Ele foi presidente, ele foi vice de futebol, ele foi um diretor de futebol. Então, ele foi muito criticado nesse período. Eu acho que agora ele volta mais forte, ele volta mais consciente e eu acho que ele pode fazer um grande trabalho. Ok, Zé, obrigado. Vamos acompanhar agora. Já deu início, já iniciou as eleições. O Fernando Capeta, que é o secretário da mesa, ele está lendo agora a abertura da eleição. Administrativa. Nova Lima, 24 de julho de 2015. Assinados Sérgio Prates, presidente do Conselho Deliberativo, e o senhor Emanuel Soares Carneiro, vice-presidente do Conselho Deliberativo. Convidamos para que componham a mesa o presidente em exercício do Vila Nova Atlético Clube, Tiago Almeida Tito. Como escrutinadores, convidamos os conselheiros Wagner Augusto Freitas e Ivan Augusto Drummond. Gostaria que os dois tomassem assento. Convidamos para que também tomem assento à mesa Alberto Simão, da Meio de Campo Assessoria Esportiva, e Petros Tancredo Naves, da Botelho Castro Advogados. Foi inscrita apenas uma chapa. Essa chapa terá o número 1. A votação será feita por todos os conselheiros natos e efetivos. Estão excluídos, portanto, do processo de votação os conselheiros suplentes e aqueles conselheiros que hoje integram, por exemplo, o Conselho Fiscal, já que o Estatuto prevê que não se pode ter duas funções simultâneas. A chamada será nominal, cada um deverá vir à mesa, assinar, colocar o seu CPF, de alguns já existe o CPF, receber a cédula, colocar na urna para que depois seja feita a votação. Como nós temos apenas uma chapa, é direito de qualquer conselheiro ou votar na chapa 1, ou votar em branco, ou, se assim julgar necessário, anular o seu voto. A chapa inscrita, chapa número 1, chapa única, tem como presidente Nélio Aurélio de Souza. Para o cargo de primeiro vice-presidente, Renato Faria Silva, vice-presidente administrativo. Para o cargo de segundo vice-presidente financeiro, Luiz Fernandes Barbosa. Para o cargo de terceiro vice-presidente futebol, Tiago Almeida Tito. Para o cargo de quarto vice-presidente social, Marcelo Costa Vasconcelos. Para o cargo de quinto vice-presidente patrimônio, Enio Victor Zanini. Vamos começar a chamada dos conselheiros pela ordem alfabética. Inicialmente, conselheiros natos. Todos aqueles que estiverem presentes, por favor, compareçam aqui para assinar, receber a cédula e votar. Acácio Paulino de Paiva, Aécio Prates de Araújo. Tem outra caneta lá para quem precisar de assinar. Anísio Clemente Filho, Antônio Henrique dos Santos, Carlos Roberto Rodrigues, Dalmo Dias de Araújo,
Eli da Conceição Souza, Emanuel Soares Carneiro, Jairo Gomes Moreira, Jairo Monteiro. Então a eleição está sendo transcorrida normalmente. A chapa inscrita única, chapa única, é Nélio Aurélio, presidente. Vice-presidente administrativo é Renato Faria, o ex-vereador Tatico. O vice financeiro continua Luiz Barbosa. O vice de futebol ficou o Tiago Tito. A novidade está no vice-presidente social, Marcelo Vaz, proprietário da 4 Eventos. E Enio Zanini, vice-presidente de patrimônio. Então vamos repetir a chapa que está sendo votada em chapa única, que é a nova diretoria do Vila Nova Atlético Clube. Nélio Aurélio de presidente, Renato Faria Silva, Tatico, ex-vereador do PT, vice-presidente administrativo. Luiz Barbosa continua no cargo de vice-presidente financeiro. Tiago Tito é o novo vice-presidente de futebol. Marcelo Vaz, Marcelo da 4 Eventos, é o vice-social. E fechando, Enio Zanini, vice de patrimônio. Mesmo tendo chapa única, os conselheiros são chamados nominalmente para exercer o seu voto. Mesmo tendo chapa única, os conselheiros são chamados, votam nessa chapa única encabeçada por Nélio, apenas pro forma. Mas o novo presidente do Vila Nova, que vai mandar no Vila Nova até outubro de 2016, é Nélio Aurélio de Souza. Vamos acompanhar a eleição. Maurício Fará. Nélio Aurélio de Souza, Ronaldes Gonçalves Marques, Sérgio Prates, Tiago Almeida Tito, Vitor Penido de Barros. Chamada agora para os conselheiros efetivos, por ordem alfabética. Abílio Couto, Adelmo Cordeiro da Faria, Agostinho Campos, Alessandro Luiz Bonifácio, Alexander Otero, Amauri Claré Couto Bastos, Antônia Duarte Gomes Liberato, Antônio Silvestre Fonseca, Carlos Alberto Boaventura, Carlos Alberto Silva, Cássio Manhani Júnior, Ciara Cristina Vieira Carneiro, Ciro César Ferreira Silva, Ciro Ferreira Silva, Cláudio José Martins Ribeiro, Cosme Damião Borges, Daniel Rodrigues Correia, Dércio Félix dos Santos, Domingos Sávio Pessoa, Edi Melo Castanheiras Filho, Fabiane Aparecida Nunes Paiva, Fernando Taveira Correia, Fernando Ward dos Drummond Batista, Flávio Ward Batista, Gabriel Simões Gobi, Geraldo Claré Alves Vanderlei, Erkel Alberto Fequete Otero, Ivan Augusto Drummond, José Geraldo Guedes, José Godinho Júnior, José Pedro de Melo, José Silvestre Leôncio Nonato, Léo Alves de Assis Júnior, Luiz Fernandes Barbosa, Márcio Ferreira Silva, Marco Antônio de Melo, Mário José Guimarães, Paulo Antônio Clark, Paulo Lúcio Vilela, Paulo Roberto Pires do Couto. Estamos aqui com o vice-presidente administrativo do clube, Renato Faria, o Tatico. Tatico, todos nós vilanovenses sempre acompanhamos você no campo do Vila Nova, um torcedor vilanovense nato.
cativo, que sempre apoiou o Vila Nova, e agora pela primeira vez você assumindo um posto de direção no clube, um cargo tão importante que é vice-presidente administrativo. Como é que você encara esse novo desafio na sua vida pública? Para mim é uma honra ser dirigente do Vila Nova. Eu sempre contribuí com o Vila, tem 20 anos que eu sou conselheiro do Vila, sempre contribuí mais nos bastidores, né? Enquanto agente público na cidade, a gente sempre contribuiu com o Vila Nova. Agora, pegando na frente aqui, vamos ver o que é possível a gente fazer. É a primeira vez que eu sou escolhido para ser o presidente, para ser o vice-presidente do Vila. Então é uma honra para mim e vou tentar ajudar o Vila da melhor maneira possível. Você acha que o Vila tem solução? Tudo tem solução. Se eu achasse que não tinha solução, eu não aceitava esse desafio. Então, tudo na minha vida é feito de desafio. Eu acho que vai dar certo, eu tenho certeza que as pessoas que estão compondo a diretoria são pessoas competentes e vamos tentar ajudar o Vila da melhor forma possível, com honestidade, seriedade, com transparência, porque se não for assim, você sabe, me conhece muito bem, sabe que se não for com transparência e com vontade de colocar o Vila aonde o Vila precisa estar, eu não aceitaria o cargo. E realmente eu te confesso, foi uma grata surpresa ter você na chapa. Boa sorte e vai lá votar. Obrigado. Então o Renato Faria é o vice-presidente administrativo do clube. Vamos continuar com a votação da chapa encabeçada por Nélio Aurélio. Encerrada a votação, vou solicitar aos escrutinadores, vou dar a chave para que seja aberta a urna. Então nesse momento está acontecendo a contagem dos votos, né? O Ivan Drummond, jornalista do Estado de Minas e conselheiro do Vila Nova, ao lado de Wagner Augusto, também jornalista e ex-assessor de imprensa do Vila Nova, vão fazer a conferência das cédulas. Senhoras e senhores, boa noite. Foram computados 23 votos. Vamos partir agora à apuração. Em branco, nulo, chapa 1, chapa 1, chapa 1, chapa 1, 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 1. Estamos aqui com José Raimundo Martins, o Zuca, também um grande vilanovense, ex-presidente do Vila Nova, ex-vereador. Zuca, com toda a sua experiência, como é que você vê o momento atual do Vila Nova? Se você vê solução, quais seriam as medidas imediatas que deveriam ser tomadas? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar aqui os telespectadores do Banqueta, essa grande inovação de Nova Lima, esse meio de comunicação que nos deixa muito felizes hoje. Quer dizer que o Vila Nova atravessa no momento talvez mais difícil, né? A crise do Brasil hoje reflete no futebol. E o Vila Nova atinge uma dívida hoje perto de 14 milhões. Eu considero isso muito delicado e se não tiver um trabalho de renovação, todo presidente faz um discurso e não cumpre, que tem que ser jogadores da base. Se isso não for feito, um alto investimento na base, o Vila, que sempre foi um celeiro de craques, revelar jogadores, nós não vamos sair da mesmíssima. Eu deparo com uma decepção muito grande domingo no campo, onde eu respeito os atuais atletas, mas eu vi jogadores recém-contratados de urgência, todos acima de 30 anos. Isso não agregou nada ao Vila. Aliás, o placar foi vergonhoso. Dentro da nossa cidade, 2-0, tem um desfecho de 3-2. Acho que o caminho não é esse. Só podemos sair desse buraco com muito trabalho e renovando, tendo coragem para lançar os futuros craques do Vila Nova. Obrigado, Zuca, e tomara que o presidente te escute.
Vamos acompanhar o nome, a chamada dos eleitos. Eleito segundo vice-presidente financeiro, Luiz Fernandes Barbosa. Luiz Fernando Barbosa, o Luiz Contador, continua no cargo de vice-presidente financeiro, que há um bom tempo já vem exercendo essa função no Vila Nova. Também um grande vilanovense, é um dos que continuam da diretoria anterior. Eleito terceiro vice-presidente de futebol, o nosso agora ex-presidente Tiago Almeida Tito. O jovem Thiago Tito, que ficou durante uma semana e meia como presidente do clube, é o novo vice-presidente de futebol e vai ser o homem que vai fazer a interlocução entre o presidente Nélio Aurélio e a empresa Meio de Campo. Marcelo Costa Vasconcelos. Essa foi uma das grandes novidades da diretoria atual do clube. O Marcelo Vaz, o músico Marcelo Vaz, o empresário também da área de shows, proprietário do Bela Vista Pub, com certeza poderá contribuir muito com a área do show do Vila Nova, até mesmo voltar a realizar shows que tragam dinheiro para o clube. Patrimônio Enio Victor Zanini. Enio Zanini é mais um da diretoria anterior que continua no mesmo cargo de vice-presidente de patrimônio. Para as suas palavras, o nosso agora ex-presidente Tiago Almeida Tito. Boa noite a todos e todas. Quero aqui agradecer a oportunidade de ter ficado interinamente na presidência do Vila Nova. Agradecer aqui principalmente o pessoal o Sérgio, né, o Sérgio Prates pela confiança, o Nélio que desde quando eu assumi também contribuiu no dia a dia do Vila Nova, através da ajuda, intermediando a ajuda do Pedrinho, né, do Supermercado BH, com a cota de alimentação. O pessoal da Meio de Campo, que trabalhou incansavelmente essa semana, e a equipe da Botelho Castro Advogados também, que já está nos assessorando voluntariamente, né, na parte jurídica do clube, que é o grande gargalo que a gente tem aqui. Quero agradecer por esse momento, para mim foi uma grande honra. A gente espera, né, agora com essa nova gestão, a gente continua contribuindo para que a gente possa colocar o clube nos trilhos. É um desafio muito grande, né, a situação financeira é complicada, a situação administrativa também. E eu quero só pedir uma ressalva aqui, eu acho que é direito do associado, né, de fazer a colocação, e eu quero, né, naquele princípio que eu trabalhei desde o momento que eu entrei como interino, no princípio da transparência, esclarecer os fatos, né? Ele fez duas colocações, uma realmente de um furto que teve, do valor não foi de R$10 mil, foi um valor de R$7 mil, que teve no escritório nosso, era um recurso, no escritório aqui do Parque Aquático, era um recurso que a gente estava juntando no final do ano para pagar pela primeira vez o 13º dos funcionários. Infelizmente, a gente teve esse furto, nós tomamos todas as providências, chamamos a polícia, fizemos o BO, e tudo isso foi conduzido pelo antigo presidente, né? Então, se ele deu continuidade ou não, isso tem que ser consultado a ele, né? Como a gestão era presidencialista, até o extremo, a gente não sabe o que se deu, mas que foi feito um BO, todos os funcionários, não é isso, Divino? Todos os funcionários foram ouvidos, né, na delegacia da Polícia Civil. E vice-presidente social, isso mesmo, era vice-presidente social. Eu era o vice-presidente social, isso mesmo. Eu não estou desmentindo isso aqui, não. Eu era o vice-presidente social, tá? Mas foi feito o BO, né, e todas as medidas foram tomadas. Eu não sei o que pé que deu ao restante da investigação, né? Isso tem que ser apurada aí junto à autoridade policial. Em relação à questão da prestação de contas, o Luiz está aqui, Barbosa também, a gente recebeu um recurso oriundo de subvenção social para a reforma do Parque Aquático,
essa reforma foi realizada, a prestação de contas já foi encaminhada para a Prefeitura Municipal, a prestação de contas já foi encaminhada desde o ano passado, né, Luiz, para a Vice-Presidência Financeira. A prestação de contas já foi aprovada pela Prefeitura Municipal, inclusive as contas do prefeito já foram aprovadas pela Câmara Municipal. Então, qualquer dúvida é só pegar as contas do prefeito, porque o recurso é oriundo da subvenção social, é só pegar a conta do município e também pegar aqui as contas que já estão aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Vila também. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Teremos agora o privilégio de ouvir as palavras de um vilanovense mais do que ilustre, que já teve a oportunidade de ser presidente do Vila Nova, que teve grandes conquistas com Vila Nova e que muito nos honra por aceitar voltar a dirigir este clube. Este clube que viveu momentos dramáticos, momentos turbulentos, momentos de tempestade, mas após a tempestade vem a bonança, ainda que a tempestade deixe estragos que às vezes ficam permanentes durante algum tempo. Nélio Aurélio de Souza, muito bem-vindo como presidente do Vila Nova Atlético Clube. Posso chorar aqui não, né? Não, é muita emoção. Agradecer as palavras do presidente do Conselho, Sérgio Prates. Bondade sua, Sérgio. Passei por aqui, passei com muita dignidade, muita honra. Procurei fazer meu trabalho e fiz porque eu gosto do clube. Mas isso é passado. Vou falar pouquinho, porque mesmo como político eu falo pouco. O que eu posso falar do Vila Nova? Vila Nova, há algumas semanas atrás, alguns vilanovenses me procuraram e me pediram que voltasse, que eu aceitasse voltar para o Vila Nova, porque eu não quero entrar aqui em administrações nem a que passou e nem as que passaram. Que o Vila Nova estava numa situação muito difícil e que precisava de parceria de algumas empresas, enfim, tivesse que voltar. Um deles foi o Sérgio, presidente do Conselho, Jairo Gomes, que é um eterno vilanovense, Manuel Carneiro, foram atrás de mim, e o Pedro Lourenço, que é uma pessoa que eu tenho como meu amigo, tenho certeza que ele é meu amigo, e eu também sou dele, me pediram, porque não é fácil você vir para o Vila Nova nas condições que a gente encontra no Vila Nova. Eu já acabei de citar algumas palavras atrás, que eu não estou citando, que é dessa administração. Isso já vem de longo tempo, tem que fazer justiça, porque quando eu saí em 2006, eu deixei as coisas mais ou menos, não, com certeza, eu tenho absoluta certeza. Eu fiz a minha pressão de conta, pode perguntar a qualquer vilanovense que está lá, ela sumiu, depois ela apareceu, mas está lá. Eu deixei o Vila Nova numa situação cômoda, porque eu peguei ela também num vinagre danado, mas não como hoje. Hoje, só eu não vou falar tudo aqui, porque senão não vou ficar a noite inteira. Só a ação trabalhista é 10 milhões de reais, 5 milhões ou 4 de dívida da União, que isso aí também nunca pagou, isso também não é da agora, isso é lá de trás. Isso, graças a Deus, o Senado votou uma lei que essa dívida pode financiar em 20 anos, é o que nós vamos fazer agora, vamos deixar isso pronto. E não é diferente também a dívida trabalhista, nós vamos correr atrás dela, porque o Atlético fez, o Cruzeiro fez, o América fez, o Clube do Brasil, todos fez um condomínio de dívida. Agora, essa dívida para pagar ela não pode ser como ela já foi feita. Pagar todo mês lá e lá pagar, o Vila não vai fazer isso. A direção do Vila não consegue fazer isso. Isso tem que sair de dentro da receita bruta do clube, já descontado para pagar isso. Isso é uma coisa sagrada, tem que ser pago. E hoje tem, pelo Senado, uma lei que votaram também. Eu que estou assumindo aqui hoje, se eu não fizer certo, eu vou ser penalizado juridicamente, os meus bens, se eu tiver. Então hoje, para ser presidente do Vila, ou ser presidente de qualquer entidade, a pessoa tem que ser direita e honesta. Porque se fizer coisa errada, vai ser penalizado. Então, estou só dando uma palhinha aqui, isso tudo nós vamos correr atrás. Esse leilão que fizeram aqui, que eu não concordo com ele, porque é a primeira vez na minha vida, eu mexo com imóvel há 40 anos, e a minha advogada e os outros advogados não falam, o doutor Thalito pode falar, eu nunca vi leilão de posse. Você é advogado, Tati, você já viu isso, leilão de posse? Eu nunca vi. Então, nós vamos
revogar isso aqui, tenho absoluta certeza. Tem um escritório que não foi eu que arrumei, quem foi o Jairo, não me lembro quem mais aí, mas não foi mérito meu, e nós confiamos no escritório, e nós vamos mudar essa história aqui, pode esperar. E da parte do futebol, falando rapidamente, não adianta. A receita do Vila, que ele tem anual, todos nós sabemos, qualquer presidente que passou pelo Vila, e às vezes alguns diretores sabem, a receita do Vila eu sei direitinho o que vai ser o ano que vem, eu sei direitinho. Não adianta meter a mão no bolso e contratar jogador caro. Tem que correr atrás de parceria, que quem tem que pagar jogador no Mineiro para nós é o time grande, a parceria que nós vamos fazer. Eu fiz com o Cruzeiro, ganhei 2 títulos. Pode fazer com o Atlético, com o América, com o Palmeiras, com o São Paulo, qualquer um. Quem que não quer pôr jogador aqui no Mineiro, que é o 3º campeonato mais visto do Brasil? Quem que não quer pôr? O cara aparece aqui no Campeonato Mineiro, aqui, o Palmeiras está vendendo ele lá, dá 10%, 20% por Vila aí, ótimo, mas veio aqui, jogou. O que nós temos que fazer um time, o ano que vem, como eu fiz em 2006, é um time sem comprometer o dinheiro do clube. Senão fica tudo no vinagre funcionário aí, ó. 5 meses, 6. Estou aqui criticando administração nenhuma. Estou dando um exemplo como as coisas têm que ser feitas. E isso foi feito em 2006. Eu saí em 2006, eu não... A secretaria aqui, não lembro quem, não tem ninguém aqui, mas eu saí em 2006, eu me lembro que eu só não paguei o 13º do Vila Nova em dezembro, até o salário de dezembro estava pago. Agora, isso foi raro. Agora, o que eu posso paliativamente rápido falar para vocês é isso aí. Vou ter muita vontade, muita força. Eu gosto de futebol, eu entendo que eu entendo de futebol e vou trabalhar assiduamente para esse clube sair desse vinagre que ele está, porque ele está no vinagre danado mesmo. Isso é inevitável. E agradecer aqui a todas as pessoas que votaram em mim. Os 2 brancos também vou agradecer. Eles, depois do meu trabalho, eu tenho certeza que eles vão confiar mais em mim. Quem não é sócio, quem está lá na arquibancada, agradecer. Pode acreditar em mim que falta de empenho e de serviço não vai faltar. Vou usar a influência das pessoas que gostam do Vila Nova para nós resolver os problemas do Vila Nova. Emanuel Carneiro tem uma dívida com o Vila, que ele não vai pagar nunca a vida dele, que o irmão dele era doente em Vila Nova, e ele também é. E ele falou na frente do Pedro do BH, e o Pedrinho falou, não sei se o Jairo que estava lá, o Pedrinho falou, o Vila não fecha que eu não deixo. O Pedro do BH falou isso na frente do Jairo, eu não vou deixar fechar. Está provado aí que ele já está começando a resolver os problemas do Vila Nova. Então, vamos usar as pessoas que têm influência, e as pessoas que estão conosco aqui, que queiram ajudar o Vila, gente, é só ajudar. Aqui, quem tiver boa ideia pode trazer, que vai agregar, e nós vamos trabalhar junto para que possamos melhorar o Vila Nova e tirar o Vila disso. Uma coisa vocês podem saber, esse ano eu não sei se futebol dá para nós mais. Tem gente que fala que ainda dá para classificar. Tem gente que fala... Ontem, por exemplo, eu fui no jogo, fazia muito tempo que eu não fui. O time, na minha opinião, jogou bem demais. Primeiro tempo, tocando, picando a bola para todo lado. Mas eu fiquei com medo e aconteceu. O Hélio Bria estava comigo, eu falei, estou com medo desse time cansar o segundo tempo. E realmente ele cansou. É porque os jogadores estão voltando, não estavam treinando, mas tem jogador qualificado ali. Então, resumindo, só quero agradecer a todos vocês, confiem em mim, porque eu estou aí para trabalhar para o Vila Nova. Agradecer a mesa toda aqui, ao doutor Sérgio, que sempre me incentivou, falou belas palavras aqui, o nosso presidente interino, que dirigiu o Vila esses dias aí, e a empresa que está ali, o doutor lá, é o escritório que está nos ajudando a resolver o problema aqui do parque aquático aqui. Ivan Dumont, é um eterno trabalho no estado de Minas, vilanovense. Tem vilanovense que mora em Belo Horizonte, mas que eles vêm aqui mesmo. É o caso do Sérgio, do Ivan, o assessor de comunicação, e o pessoal da imprensa que está aqui, que está ali, o Zé Raimundo, tá, a Banqueta. Confia em mim, porque eu vou trabalhar para o Vila Nova. Vou trabalhar. Obrigado. Aliás, muito obrigado à TV Banqueta, que está transmitindo ao vivo esta reunião festiva de hoje, em que temos o prazer de ter o Nélio Aurélio de Souza de volta à presidência do Vila Nova. Eu gostaria só de uma parte, seria possível? Só complementando as palavras do presidente, parabenizando, né, pela sua eleição, mas deixando claro que você, Nélio, foi imensamente feliz nas suas palavras, quando destacou claramente que todos os problemas que aconteceram até hoje com o Vila Nova, que o levaram até a real situação que está, não é do presidente que está
saindo o Aécio Prates, que todos esses problemas vêm de administrações anteriores, não só da dele, porque houve uma nota publicada no jornal A Banqueta, que eu não sei se foi diretamente do Vila Nova, mas que deixou a entender para todos que leram, eu conversei com muitos, que tudo que estava lá é culpa do presidente que saiu. Então eu te agradeço, te parabenizo por suas palavras, que você já vai ser constado em ata, com certeza, suas palavras, dizendo que todos os problemas do Vila são de administrações anteriores e não somente da administração do Aécio Prates, a quem eu parabenizo. Nós vamos lembrar que já havia sido programada uma nova reunião do Conselho Deliberativo para o dia 10 de agosto, quando nós faríamos a votação, a aprovação do novo regimento interno. No entanto, essa reunião vai ser adiada, porque com a composição de uma nova diretoria executiva, entendemos que devemos adiar para que a nova diretoria executiva possa também discutir esta questão do regimento interno. Principalmente porque hoje nós contamos com parceiros ilustres, como a Botelho e Castro Associados e, muito em especial, a Meio de Campo Assessoria Esportiva, que está fazendo um trabalho absolutamente brilhante com o Vila Nova. Não há, até o momento não tem nada assinado, eles trouxeram por conta e risco, o Alberto está aqui, vários jogadores, trouxeram o treinador, mas não é isso não, o jogador e treinador é o de menos. Aqueles que chegarem no estádio do Bonfim hoje e forem ver o que já foi feito nesses poucos dias pelo meio de campo, é um trabalho, eu acreditava muito na empresa, viu, Alberto? Mas hoje não é de acreditar, é ter absoluta confiança. Assim como eu tenho absoluta confiança que o Nélio vai fazer uma administração brilhante, eu tenho mais certeza ainda que com o apoio da Botelho e Castro, com o apoio da Meio de Campo, o Vila Nova vai se soerguer das cinzas. Gostaria também de lembrar que na próxima reunião nós vamos também analisar as contas do presidente que renunciou recentemente, o Aécio Prates de Araújo, porque ele tem um prazo legal, estatutário, de 15 dias para fazer a prestação de contas da administração dele. Esse prazo está terminando, né? Mas nós vamos julgar essa prestação de contas nesta reunião, na mesma reunião de votação do regimento interno. Eu espero que ela seja bem feita e que a gente possa analisá-la de uma forma bem idônea. Como todos aqui já disseram, deixaram claro, não vamos fazer crítica nenhuma à administração anterior, mas dizer o seguinte, que a tempestade foi dura, foi. Muito obrigado, boa noite. Pronto, vamos embora. Estamos aqui com o ex-prefeito Carlinhos Rodrigues, também presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova e atualmente conselheiro. Carlinhos, que sempre acompanhou o Vila Nova, mesmo antes de ser prefeito, sempre foi um torcedor ilustre de ir ao campo. Carlinhos, com toda a sua experiência como gestor do município, no qual ajudou demais o Vila Nova consegue sobreviver atualmente sem repasse da prefeitura? Bom, eu acredito que pela sua história, pelo acúmulo, né, da sua trajetória nos últimos anos, em que a prefeitura teve um grande envolvimento, sempre teve, historicamente sempre teve, mas nos últimos anos esse envolvimento foi muito maior, isso cria e gera, logicamente, uma determinada dependência que, num determinado momento, chega também a ser comprometedor do andamento do Vila. A prefeitura, ela entendeu, em determinado momento, particularmente enquanto eu estive à frente da prefeitura, que era necessário apoiar o Vila, ajudar o Vila, subsidiar o Vila, mas agora acho que pelo próprio momento que a prefeitura atravessa, um momento de dificuldade que tem que ser superado consequentemente, acho que é importante que se busque uma alternativa de sustentabilidade, que se busque um caminho de independência em relação à prefeitura. Isso não quer dizer que se rompam os vínculos com a prefeitura imediatamente, mas que a prefeitura tenha consciência que deva ajudar o Vila a encontrar um caminho que o Vila possa caminhar com as próprias pernas.
Por isso que eu acho que esse momento que o Vila atravessa é de muita delicadeza, é de fragilização pelas transformações que vem operando, pelas mudanças que o próprio futebol brasileiro vem passando e que terminam atingindo a nossa cidade e ao nosso clube também, mas entendo que essa busca de autonomia, essa busca de independência, essa busca de profissionalização, ela pode ser extremamente salutar para o Vila Nova. Então você concorda que esse é o momento mais importante da história do Vila Nova, devido à questão do leilão do parque aquático? Se não for agora, não vai mais, né, Carlos? Essa questão do leilão foi uma coisa que ocorreu independente da vontade dos dirigentes do Vila Nova, quer dizer, como consequência de atitudes de dirigentes anteriores, mas que é uma decisão da justiça, né? Agora, eu acredito que esse é um momento em que o horizonte que está se traçando para o Vila é o adequado, é o ideal. Agora, se vai ser atingido, aí depende logicamente do trabalho, da competência, da dedicação e do apoio de todos nós, né, essa diretoria que hoje assume esse novo momento do Vila Nova. Ok, Carlos, obrigado. Então, a eleição acabou, foram apurados 28 votos, ou seja, 28 conselheiros estiveram presentes, sendo que 26 votaram na chapa encabeçada por Nélio e 2 conselheiros votaram nulo. Um nulo e outro votou rasuradamente, que pega como branco. Então, 28 conselheiros votaram, um votou nulo e um votou em branco. Então, recapitulando, a nova diretoria do Vila Nova, que tem um mandato até outubro de 2016, é encabeçada por Nélio Aurélio como presidente. O vice-presidente administrativo é o Renato Faria Silva, Tatico, ex-vereador. O vice-presidente financeiro, Luiz Barbosa, continua no cargo. Tiago Tito é o novo vice-presidente de futebol. Marcelo Vaz, o empresário Marcelo Vaz, proprietário do Bela Vista Pub, da 4 Eventos, é o novo vice-presidente social. E fechando a chapa, Enio Zanini, que continua como vice-presidente administrativo. Nós vamos para o novo intervalo e em seguida voltaremos com novos entrevistados para falar desse momento atual do Vila Nova. Um momento. O trabalho do governo federal avança em Minas Gerais, avança no Brasil. O Minha Casa Minha Vida realizou o sonho de mais de 274 mil famílias no estado. Na saúde, 4 milhões de mineiros recebem medicamentos gratuitos. E com mais médicos, mais de 1.500 profissionais beneficiam 5 milhões de pessoas. Na educação, 362 creches foram construídas e já estão garantidos recursos para mais 671 creches. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Tem mais! Mamãe, tem mais! Ministério da Agricultura, Governo Federal. Mãe, quero mais! Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O trabalho do governo federal avança em Minas Gerais, avança no Brasil. Mais qualidade de vida para 37 mil famílias com a urbanização de comunidades na região metropolitana de BH. Já foram concluídos os corredores de ônibus que dão mais fluidez ao trânsito. E outras obras, como o BRT Via 710 Andradas Cristiano Machado, avançam. E seguem as obras nas rodovias federais para agilizar o transporte de passageiros e o escoamento da produção. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta com o programa Banqueta em Foco, que hoje está sendo transmitido direto ao vivo do ginásio poliesportivo do Vila Nova para a eleição da nova presidência do Vila, que já foi executada pelo presidente Nélio Aurélio. Estamos aqui
com Petros Naves, que é advogado do escritório de advocacia Botelho e Castro, que é responsável hoje pela parte jurídica do Vila Nova. Petros, apesar de você ser responsável pela parte jurídica do Vila como um todo, o que de imediato preocupa todo torcedor vilanovense, todo cidadão novalimense, é a questão do parque aquático. Como anda esse leilão do parque aquático? Olha, o leilão já houve o leilão, houve uma arrematação, mas ainda está sendo discutido nos autos do processo a validade dessa arrematação. Então é uma questão ainda que está para ser decidida pelo Judiciário e a gente espera êxito para reverter essa situação que a gente sabe prejudica não apenas ao clube Vila Nova, mas a toda a comunidade de Nova Lima, uma vez que o Vila é um patrimônio que extrapola a própria associação. Petros, isso é uma coisa que vai demorar muito, essa decisão, se o leilão continua, se vocês conseguem reverter ou é de imediato? Como todo processo judicial, o prazo dele é, de certa forma, imprevisível. Vai depender da celeridade com que o Judiciário vai tratar essas questões, ela está sujeita a recursos, então é imprevisível. Aproveitando a oportunidade, gostaria que o senhor falasse a respeito do consórcio de credores. Se o Vila vai procurar fazer um, porque em 2011 o Vila fez um consórcio de credores, acabou não cumprindo o pagamento e o que gerou o leilão do parque aquático. E muitos dirigentes que vieram depois da assinatura desse consórcio disseram que o consórcio é uma solução, mas não feito da forma, nas regras que ele foi feito. Qual a sua opinião? O Vila vai buscar realmente o consórcio? Como que será a regra desse consórcio? O consórcio é parte de uma estratégia jurídica global, né, do Vila, em especial com relação aos créditos trabalhistas, e a gente vê o consórcio de credores como uma forma benéfica não só ao próprio Vila Nova, como também aos credores trabalhistas, uma vez que, da forma em que ele foi feito anteriormente, não assegurou aos credores o recebimento desses créditos. E a forma como a gente pretende atuar com relação a esses credores trabalhistas é obviamente resguardando o direito deles, reconhecido já judicialmente por decisão judicial transitada em julgado, mas de uma forma que não estrangule o Vila Nova ao ponto de limitá-lo ao recebimento de suas receitas e que ele possa, como entidade centenária que cumprir com as suas obrigações, mas de uma forma digna, dentro das suas possibilidades, e, certamente, como já falei, assegurando o recebimento dos créditos, mas de uma forma que não se mate a galinha dos ovos de ouro. Porque não tem como cumprir outros compromissos. Senão, infelizmente, os credores podem se frustrar com o recebimento parcial do crédito e não só Nova Lima, como Minas Gerais, mas o Brasil inteiro se vê sem o Vila Nova, o que a gente não pode permitir. Petros, boa sorte. Com desculpa ao presidente Nélio Aurélio, a torcida do Vila Nova espera muito mais de você do que do Nélio Aurélio. Tamanho os problemas que o Vila enfrenta. Boa sorte. Muito obrigado e parabéns ao novo presidente. E desejo que tenha sucesso na sua administração e que possa realmente recolocar o Vila na posição que ele merece, que é dentro dos grandes clubes de Minas Gerais e do Brasil. Obrigado, Petros. Muito obrigado. Boa noite. Então o Vila Nova tem um novo presidente eleito, é o Nélio Aurélio, o vereador Nélio Aurélio, o ex-presidente do clube Nélio Aurélio, que tem como vice-presidente de futebol o Thiago Tito. Thiago Tito, que acumulou uma experiência importante na direção do Vila Nova. Então agora nós vamos tentar falar com o presidente eleito Nélio Aurélio. Nós estamos ao vivo aqui, vamos pedir licença ao Nélio. Nélio Aurélio vai falar sobre dessa emoção de ser novamente dirigente do Vila Nova pela segunda vez, Nélio. Nélio Aurélio, vereador por... Toda vez eu confundo, Nélio, perdão. 4 mandatos. Presidente da Câmara, prefeito de Nova Lima por 2 vezes, nesse período em que o Cassinhos ficou afastado do cargo. 3 vezes.
Nélio, a emoção bate forte de novo, ou o Vila já não representa tanto para você? Como que você recebe novamente essa importante função e principalmente todo mundo que passou aqui pela TV Banqueta, que a gente conversou, de ex-presidente do Conselho como Carlinhos, de dirigente atual como você, o Renato Faria, por exemplo, que conhece bem a história do Vila, todos uma opinião única. Essa é a hora. Se não for, agora não vai. É uma responsabilidade muito grande sua. Só que ao mesmo tempo, nunca na história do Vila Nova recente se deu tanta unanimidade em torno de um nome, que é de você. Ao mesmo tempo é uma cobrança, mas ao mesmo tempo é todos esperançosos e dizendo que o senhor é o nome ideal para esse momento. Boa noite. A gente fica bastante até emocionado, porque voltar a trabalhar para o Vila Nova é um privilégio e é uma função que eu fico emocionado de falar. Bom, resumindo, a unanimidade é porque eu passei por aqui, tive um bom trabalho e procurei fazer o melhor que eu podia para o Vila Nova. Eu estou pegando o Vila Nova numa situação extremamente complicada, muito pior do que eu peguei em 2006. Já fiz ali um discurso muito rápido a respeito disso, mas eu tenho muita esperança porque tem muitas pessoas que gostam do Vila Nova influente e vai nos ajudar a tirar o Vila Nova desse problema todo que ele está passando. Nélio, nós já falamos nisso no nosso programa Banqueta em Foco, mas é bom recapitular que todos ficam da esperança da parceria com o Pedrinho. O que tem de concreto com essa parceria? Como estão as conversas? Ele vai ajudar muito, mas não pode ser só ele, a verdade é essa. A gente tem que correr atrás de outras parcerias. Por exemplo, eu estava dizendo no meu discurso ali que o futebol, principalmente, você tem que ter parceria com o clube grande, porque o clube põe o jogador no Vila e o jogador vem pago pelo clube, a gente só custeia moradia e alimentação, praticamente. Então isso aí o Vila não pode fugir disso, porque o Vila não tem dinheiro para contratar jogador caro. Ele tem que fazer o jogador na base, e da base sim, aí sobra o profissional. Se você pegar dinheiro do Vila, da receita do Vila, e vou enfiar no profissional o dinheiro todo, aí acontece o que está acontecendo aí hoje. Sobre a empresa meio de campo, foi feita a parceria nesse momento interino do Thiago Tito. Como o senhor encara isso? Vai continuar? Vai sentar para reavaliar? Vai esperar passar o Brasileirão para sentar novamente com o pessoal da meio de campo? Como é que o senhor enxerga isso aí? Eu enxergo que toda parceria é boa, agora tem que saber se é boa para nós, para o Vila Nova. Eu conversei com o ex-presidente, com o Thiago, ele não assinou o convênio com a meio de campo. Isso foi uma decisão muito importante para ele, até porque ele ia passar o cargo para alguém, que poderia ser eu, poderia ser outro, e no caso aconteceu de ser eu, né? Então não assinou, nós vamos ainda analisar isso aí e depois nós vamos decidir. Como também tem grandes clubes, que eu tenho 2 clubes da Série A que querem fazer parceria com o Vila, e isso é interessante, como eu acabei de falar, o Vila precisa de parceria, porque o dinheiro do Vila não dá para contratar jogador. Alguém tem que pagar para nós, e nós vamos correr atrás disso. Nélio, obrigado, boa sorte. Se Deus quiser, daqui a mais de um ano, em outubro de 2016, o Vila Nova, o senhor pode entregar ou continuar com o Vila bem melhor do que está pegando hoje? Espero em outubro de 2016, eu estar passando o Vila para quem for, ou quem sabe, não sei o que acontecerá no futuro, em condições mas muito melhor, já com a situação da onde nós estamos aqui pisando do parque aquático, situação toda definida, que nós estamos trabalhando em cima disso. E também lembrar que o próprio governo de Minas, eu não citei aqui isso, ele falou numa entrevista, o governo Pimentel, que os grandes da capital ganharam o campo, Cruzeiro, Atlético, América, e o Vila não ganhou nada. Então ele disse que vai ajudar o Vila Nova e para frente aí nós vamos ter o Emanuel Carneiro, que é uma pessoa muito influente, que nos disse que vai agendar já para a gente correr atrás. Então é muita coisa que a gente tem que fazer para ajudar o Vila Nova e nós vamos trabalhar para isso. Nélio, obrigado e boa sorte. Boa noite aos seus ouvintes e à TV Banqueta. Valeu. Então, uma informação muito importante que o Nélio passou é que a meio de campo, assessoria esportiva, no qual na terça-feira foi apresentado os jogadores, na terça ou na quarta-feira, se não me falha a memória, alguns jogadores, 6 jogadores, exatamente 6 jogadores e um treinador, que o treinador e alguns atletas já estrearam no domingo passado.
o Thiago Tito fez uma parceria com o meio de campo só para o brasileiro. O Thiago Tito, ou seja, o Vila Nova não tem nada assinado com o meio de campo. Existe sim um acordo de intenções. O Nélio deixou bem claro que vai reavaliar essa parceria com a meio de campo, porque até na prática não existe no papel, e que o interesse dele é também procurar os grandes clubes da capital para negociar uma parceria de atletas, até porque o que mais se vê hoje no Campeonato Brasileiro da Série A são jogadores do Atlético, do Cruzeiro, de qualquer clube grande, emprestado a outro clube com o clube que é dono do passe pagando parte do salário. Então essa é uma parceria que o Nélio deixou bem claro que irá repensar a questão do meio de campo. Então, recapitulando, estamos chegando ao fim do programa Banqueta em Foco. Gostaríamos de agradecer a audiência que mais uma vez, a cada dia que passa, cresce ainda mais. A TV Banqueta é o canal do povo. A TV Banqueta vai estar sempre presente nos momentos mais importantes da nossa cidade, seja ao vivo, seja realizando matéria. Então, esse é o compromisso da TV Banqueta. Por isso o slogan da TV Banqueta é TV Banqueta, o canal do povo. Vai estar sempre ao lado do povo nos momentos mais importantes da nossa cidade. Finalizando, o presidente do Vila Nova é Nélio Aurélio, o vice-presidente administrativo Renato Faria Silva Tatico, o vice-presidente financeiro Luiz Barbosa, vice-presidente de futebol Thiago Tito, vice-presidente social Marcelo Vaz e o vice-presidente de patrimônio Enio Zanini. Chegamos ao fim do programa Banqueta em Foco. Na próxima semana, novos assuntos, novos debatedores. Obrigado pela paciência e até a próxima.